Olá, vamos continuar com a segunda parte da introdução do teste. Agora vamos falar um pouquinho de umas coisas muito distintas, pero que faltam, e vamos começar por as variáveis do café. E é muito importante porque há muitas pessoas que quando estão começando a aprender buscam conhecimento e sempre há como tablas e regras que não necessariamente são verdadeiras, se podem ser verdadeiras por la experiência, por la região que uma pessoa vive, pero se pode cambiar muito mais do que pensamos. Então, vou falar um pouquinho hoje de coisas que podem ser um pouquinho distintas del twist de café, pero todo está conectado. Então, empezando, hablando de local que estás, el pie de café, el cafeto, el terroir, eu não sei se usam esse termo, também, porque mesmo em Brasil não é muito usado terroir, porque é novo, porque muita gente não crê que representa tudo. Pero quero dizer acá, suelo é muito importante porque o tipo de suelo, se ele tem mais água, há diferentes componentes químicos em suelo, biológicos, então suelo é muito, muito, muito importante. Há uma curiosidade que em Brasil, a maior região de café do mundo é Cerrado Mineiro. E não sei se sabem, pero o suelo de Cerrado Mineiro não é perfeito para café, pero Cerrado Mineiro é plano. Então, se em la cosecha é muito mais fácil. Pero entonces o suelo hay que trabajar, hay que nutrir. No es como otras partes de Brasil o del mundo que se planta café y se nace sin mucho esfuerzo de trabajo en suelo. Y suelo cambia todo. Entonces es muy, muy, muy importante para el final de café, el suelo que fue plantado. A temperatura também, porque os estágios de maturação del fruto se dependem muito da temperatura, que é muito conectada à altitude que há em último acá. Deixa-me usar o apontador. Então, a altitude e temperatura há muita conexão, porque quanto mais alto, normalmente estás mais frio. E isso retarda um pouco a maturação, uma maturação mais lenta, mais despacita. A luz solar também é muito importante. O que é importante entender acá que não é como a temperatura, a luz, o suelo funciona, pero hacen muita, muita, muita diferença em resultado de perfil. Entonces, la luz solar, ¿por qué estoy diciendo de la luz solar? Porque las fazendas, las tiendas de café, las fincas, estão muitas vezes em lugares muito grandes. Entonces, hay parte de las fincas que estão voltadas para el suelo, el sol, en una parte del día, outra parte del día, ou estás la maior parte do tempo em sombra. Então, isso também faz muita diferença. Também cambia a temperatura. Então, cambia a fotossíntese. Então, hace é muito importante a insolação. Então, uma tienda, uma finca de café, tienda não, né? Mas como finca, fazenda, sítio acá. Tienes diferentes incidências de luz.
Entonces, es muy importante. Agua, yo, ¿qué quiero decir con agua? Es también un poco que estás en suelo. Hay que entender que agua, también quiero decir de la región. Por ejemplo, Cerrado Minero, de nuevo, es una región muy seca. Entonces, por ejemplo, para tener mucha productividad hay que irrigar, hay que poner agua. O otra cosa, vamos ver después, que es muy, muy, muy importante de la relación con el agua, es el post cosecha, porque na verdade nosotros hoy estamos usando post cosecha casi como un lujo. Yo elijo o que quiero usar, pero na verdade post cosecha empezó siendo una necesidad de acuerdo con la región. Por ejemplo, regiones más húmedas normalmente no es bueno para hacer cafés naturales. Vamos a hablar después. Entonces, agua está en toda parte. Hay diferentes funcionalidades de la agua. Entonces, temos que entender que también es muy importante pensar diferentes, distintas influências que a água pode causar. A altitude, já falei, há essa diferença de temperatura, de oxigenação das plantas. Então, tudo acá vai cambiar o resultado final. Então, temos dentro do local, de terroir, muitas variáveis que vão a cambiar o resultado del grano em final. Seguindo as variedades, eu coloquei acá espécie. Para quem não sabe, variedades como típica Bourbon, botei acá Geisha, que está agora muito famoso. Muitas variedades, temos centenas, muito mais de 100 variedades. E espécie é quando é arábica, canéfora, que são as duas mais grandes. Arábica, no mundo temos mais que canéfora, por conta da qualidade, pero canéfora se pode plantar em regiões mais calientes, mais bajas, é mais forte, é mais los como fungos, los danos de ataques de insectos, que en arábica tiene mucho, en canéfora tiene menos, entonces se sobrevive mejor en bajas altitudes. Pero la calidad, ahora está cambiando mucho, es otro asunto también, pero arábica es lo más usado. Y tenemos otras, no solo aramosa y libérica, temos outras espécies também. Acá, quase todas são de arábica e robusta e conilon são variedades de canéfora. E claro, como vinho, todas as variedades têm características. E eu sempre falo acá em Brasil que há umas pessoas que dizem que não lhe gustam Malbec. E eu falo sempre, já provaste todos os Malbecs? Porque há Malbecs buenos, há Malbecs malos, depende de muitas coisas, não só do que se definem que é um Malbec. Dentro há muito distintos. E é claro que em café é o mesmo, com as variedades, e mesmo, por exemplo, vamos falar de Bourbon. Quando vuelvo a terroir, Bourbon que eu tenho em minha finca pode ser totalmente diferente do mesmo Bourbon, da mesma semilla que levo para outra finca e planto. Na verdade, pode ser diferente, mesmo na mesma finca, se planto em uma parte que há diferente luz solar. Então, solo o Bourbon já se hace diferença de Geisha, de típica, de todos os outros. Então, estamos somando variáveis que cambiam tudo. E hay um pouquinho de como é cada variedade, pero é muito comum encontrar o mesmo Bourbon muito distinto.
lo mismo catuai, caturra, hasta mismo los geisha, que hoy son famosos por serem florais, como jazmín. Ya probé muchos geishas que no estaban florales, estaban muy buenos, pero chocolate, caramelo y así por se va. Y claro, se cambia las características del grano verde. Seguindo, vamos para pós cosecha. Es muy importante, muy importante. Como dice, en principio, pós cosecha debería ser una necesidad, porque si tengo un lugar que es muy seco, baja humedad, el natural, que es natural? Cuando se pega el café del cafeto, del pé, e do jeito que pego, eu pongo para secar acá. Lo tradicional es secar en sol, pero hoy hay máquinas, algunas personas dicen que máquinas no son buenas para calidad, pero es mentira. Hay que controlar bien la máquina. Y acontece que es nuevo y mucha gente no tiene control de máquina, no sabe usar, y también cuando tiene máquina porque quiere hacer mucho volumen, entonces tenta siempre hacer muy rápido. Pero si puede tener cafés buenos secos en máquinas, no es problema. La cama africana, los terreiros suspensos, también no es verdad que cafés buenos son solo en terreno suspenso, es mentira. Ah, pero seguro que no se puede poner en la tierra. Tierra no. Entonces, natural, sacamos del pie, ponemos para secar, muy simples, por eso es natural. ¿Qué pasa? Que la casca del fruto, la casca de café, está como siendo un isolante. Entonces, se toma más tiempo para secar porque estás protegiendo el fruto. Nosotros queremos la semilla. Entre la casca y la semilla hay el fruto, mucilaje. Entonces, la casca protege, la humedad de la mucilagem toma más tiempo para secar. ¿Por qué que estamos haciendo eso? ¿Por qué que secamos el café? Porque café se produce una vez por año y queremos tener el café por todo el año. Si no seco el café, va a tener problemas como mofo, va a estragar, va a perder su café. Entonces es como se baja la humedad y es como el grano, la semilla, estás como durmiendo, estás gastando con su metabolismo, estás lento. Entonces consegue sobrevivir, mantener la calidad hasta la próxima cosecha. Entonces, por eso secamos. Eso es inicio de todo. Entonces, natural, lo más básico. Después tenemos, acá sería cereza descascada o cereza pelada. Nosotros chamamos mucho de CD acá en Brasil, ou despulpado y pulped natural en inglés. Entonces, ¿qué es cereza descascado o CD? Es cuando se saca la casca y acá como en el diseño, se pone para secar, puede ser en la máquina, puede ser como acá, en sol, pero se pone para secar sin la casca. Entonces se seca mucho más rápido. Acá en Brasil, en las regiones húmedas como Caparaó y Matas de Minas Gerais, era un problema muy grande antes, porque era mucho húmedo. Entonces no tenía un café de calidad, porque siempre tenía bebida riada, que es cuando se estraga.
o café, quando há fermentação excessiva, fermentação indesejada. Entonces inventaron una máquina para descascar el café, porque es difícil hacer comercialmente en natural descascar en la mano. En mano es imposible. Entonces, en la década de 90 se inventaron máquinas y ahora está cada vez más barato y ahora está muy posible de sacar la casca. Entonces se seca muy rápido. E, claro, que o resultado em la copa, quando vai beber, quando vai tomar, o resultado sensorial é diferente do natural. Muito diferente, na verdade. ¿Por quê? Porque natural se seca um pouquinho mais despacito. Então, sim pesa a ser uma fermentação. Vamos ver fermentação, pero natural é como um pouquinho de fermentação. Mesmo em cereza pelada, despulpado, há um pouquinho de fermentação, pero não chega a passar necessariamente para a semilla, para o grano. Pero natural sim. Por isso, natural normalmente há cafés mais exóticos. Então, venimos a lavado. Lavado é quando se pega a cereza descascada, pelada, e se põe em um tanque com água. O que passa agora? Se empieza a hacer una fermentación, pero no es la fermentación que hablamos de café. Na verdade, no considera lavado un fermentado clásico, pero o processo que hace lavado es la fermentación. E lavado, ¿qué pasa? Quando descascamos o café, quando sacamos a casca, o fruto está expreso en la semilla, na verdade en pergaminho, uma parte que divide a semilla del fruto. Então está expreso. E ainda se toma um tempo para secar. E quando se põe para lavar o café, quando se põe nesse tanque de água, o que passa é que os micro-organismos, as leveduras, empiezam a comer a fruta, que a fermentação são os micro-organismos se alimentando de açúcar. Então, esse açúcar que é o fruto, os micro-organismos comem e lo sacam. Então, se despulpa muito mais. E é um pouquinho louco quando se pensa que o lavado, na verdade, é a forma mais rápida de se secar, mais controlada. Então, por exemplo, em Colômbia, que é muito úmido, onde mais se encontra muito lavado, Kenia, quizás, sim, há muitos lugares que usam lavado por conta da umidade. E então se seca mais rápido. Então se evita essa fermentação indesejada que te destrói o café. A fermentação não controlada é terrível, terrível. Então é uma questão de região. Outra parte do lavado é que se usa muita água. Então, por exemplo, em Cerrado, é difícil ser lavado. Alguns lugares, até é proibido ser lavado, porque se usa muita água e algumas partes há escassez de água. E também o descarte dessa água é muito perigoso, porque se acidifica muito. Então, se põe no rio, se pode matar o rio ou matar seu lençol freático. Não sei se chamam assim também, que é a água que está abaixo da terra. Então, há que tratar essa água antes de pôr em natureza de novo. Fermentado é uma crescente. Agora está se estabilizando, porque os fermentados, antes, como eu lo disse, eram indesejados. Pero há algum tempo que notaram que fermentar, em la medida certa, se pode ter novo leque, uma nova carta de perfiles sensoriais. Então, fermentado entra. Essa é uma forma de fermentar com
baldes, tonéis e airlock, essa peça acá, muito usada em cerveja, vinho, que não deixam oxigênio entrar, pero se pode ser aberto também. Tudo que estou falando acá se pode ser de centenas de maneiras diferentes. Então, algumas vezes se pode ser o natural, pero se seca tão rápido que se parece cereja despolpado. Então, novamente, estou falando de como as variáveis se influenciam e é muito difícil controlar, porque há muitos detalhes que temperatura e tempo de seca fazem toda a diferença. E é muito difícil, algumas vezes é difícil controlar perfeitamente em grandes volumes. Então, fermentado é outro processo que há milhões de formas de fazer. E, por último, honey, que é fermentado. Na verdade, honey é uma mescla de cereja descascado com fermentado. Porque se descasca, se quer secar rápido, pero se deixa fermentar pouquinho. Então, se amontoa, coloca em vaso, uma pileta, muito café por 24, 48, 72 horas. Como disse, faz muita diferença o tempo. E depois se põe para secar. E se chama honey porque como te vês acá, parece miel. Se toma muito viscoso. E na honey não quer dizer que o perfil sensorial vai parecer com miel. Não, só a aparência enquanto estás no processo. Então, é muito importante. Há pessoas profissionais que são solo depois cosecha, porque se cambia tudo. Então, é experimento muito bueno de fazer. Em Brasil é fácil fazer, porque conhecemos muitos produtores cerca de fazer diferentes processos de mesmo café. E se tomam notas muito distintas. Então, pega o mesmo catuai e se faz 3, 4 processos distintos. E vê que se pode ir de chocolate para muito frutado. Então, é muito interessante. E, claro, se cambia as características de café, do grano verde. Seguindo. As variáveis de café, umidade. Umidade, porque estou falando? Porque, novamente, muitas pessoas perguntam como tostar baseado em la umidade. O importante da umidade é o almacenamento. Almacenamento. Acá seria como armazenamento. Como eu lo disse, queremos manter esse café por ano, quizás pouquinho mais, porque não é perfeita a compra de café de ano para outro. Há que tomar tempo. Então, queremos, e claro, a qualidade vai bajando e queremos manter igual, quanto mais melhor. E é muito importante para manter a qualidade a umidade estar entre 10 e 12. Na verdade, o número bueno é 11.2 a 11.5, pero sabemos que é difícil manter. Hoje temos equipos que ajudam muito, por exemplo, as sacas de GrainPro, que é plástico verde, polímero, que se põe dentro, que não se perde umidade. Então, se ajuda a manter muito bem o café por ano ou quizás mais. Então, umidade é importante em el tueste quando vamos usar para controle de qualidade, porque quando tostamos, se seguimos tudo, nossa receita, nosso perfil, se está tudo perfeito, teoricamente, a umidade há que ser a mesma. Ou a perda de peso de café, nós podemos pedir, vamos dizer, 14%. Esse 14% vem praticamente todo da umidade. Então, quanto mais úmido eu tenho o café, mais vou perder quando tosto.
Entonces, yo puedo saber si mi control de calidad está bueno, baseado en perda de peso, pero yo tengo que saber que la humedad está la misma, porque voy a tostar hoy y después de aquí a un mes. Si cambia la humedad, no puedo usar perda de peso como control de calidad. No puedo usar umidade final como control de calidad. Hay que controlar la umidad inicial. Pero lembrando, a principal razão para controlarmos a umidade é o armazenamento. E não é uma coisa que é muito importante agora, porque é caro o medidor. E é uma responsabilidade do produtor. Então, é melhor buscar cafés de produtores conhecidos, produtores que sabem que fazem um bom trabalho, e vão a receber o café com a umidade boa. Pero depois de um tempo é muito importante, é interessante ter um medidor de umidade. Vamos continuando. A densidade é muito comum também. Muitas pessoas falam de minha densidade é não sei quanto, então vou ser mais calor, menos calor, mais temperatura final, não sei. Já vimos que temos muitas variáveis. Então, temos mais uma. E, na verdade, a média de densidade de los cafés está entre 600 e 800 gramos por litro. Então, é massa sobre volume. Se pegas uma copa, se pesa quanto de água, então se sabe o volume, porque a água é 1 quilograma por decímetro cúbico, então é 1 para 1 da água. Então, se pesa 1 quilo de água, quer dizer que há 1 decímetro cúbico, ou 1 litro. Sim, 1 litro. Então, este vaso, eu pongo café, eu peso quanto de café e divido por 1. Então, por exemplo, há 600 gramos de café em um vaso que cabe 1 litro de água. Isso é a densidade. Pero, isso é densidade aparente. Eu ponho um exemplo aqui, que são pelotas ou granos de café grandes. E mira que entre as pelotas há esse espaço. E isso não estou tirando, estou medindo também. Então, quando hago este peso sobre volume, não estou calculando que há esses espaços. Então, na verdade, estou medindo uma densidade menor do que ela real. Poderia ser ok, pero um problema é que temos cafés de diferentes tamanhos. Então, quando temos uns cafés menores, uns cafés mais pequenos, os espaços se ocupam melhor. Então, muitas vezes, o mesmo café, por exemplo, de peneira grande e de peneira pequena, algumas pessoas podem dizer que a peneira pequena tem mais densidade, pero pode não ser verdade, porque solamente estamos medindo errado. E então nós usamos densidade, nós sabemos medir densidade. Todos os que usam a densidade estão fazendo massa sobre volume e é muito impreciso. Então, não temos ideia do que estamos fazendo quando falamos de densidade e ainda assim muitas pessoas dizem algumas regras de como tostar o café baseado na densidade. Claro que se pode sentir como o café se comporta e vai sentir que a densidade estava maior ou menor, e porque também cafés de mais grandes altitudes tendem a ter densidade mais grandes também.
más grandes, sí, mayores. Y entonces, claro, densidad vai a ser diferencia porque quanto más denso un objeto, mejor la absorción de calor. Entonces se absorve más fácil, se transfere calor más fácil con objetos más densos, de grandes densidad. Entonces, claro que la dinámica de tueste, la dinámica de troca de calor, de cambio de calor, es diferente. Pero recuerdas que tenemos humedad, post cosecha, variedad, terroir, muitas outras variáveis que também vão afetar como pensamos em el tueste. Então, mesmo se nós temos a verdadeira densidade, há que pensar em muitas outras variáveis. E matemática, quando tienes mais de duas variáveis, é muito difícil de calcular já. Então, é quase impossível termos regras de como de o que fazer em el tueste solo por las variáveis. Então, a melhor recomendação que dou é que não há outra opção. Há que poner na máquina, em la tostadora, e sentir como o café está se comportando. E hoje temos máquinas muito tecnológicas, então podemos cambiar o calor, podemos cambiar a fonte, a potência de calor, podemos cambiar o fluxo de ar, podemos cambiar outras coisas, mas só calor podemos controlar totalmente o twist. Então, não temos que pensar muito antes, porque podemos reagir durante o twist. Então, esse é o ponto. E também é questão de gosto, porque não pode falar que há que tostar um pouquinho mais esse café, ou um pouquinho menos, porque ou mais rápido ou mais devagar, porque para mim pode ser bueno, para vos não. Então, é muito relativo. Há que poner, há que tostar, há que provar e depois fazer os cambios. Sim. Então, todo acá somado vai variar, vai cambiar a composição física e química do café. Então, são muitas variáveis, é difícil predecir algo que eu quero ler agora, porque todo acá vai ter uma distinção. Então, agora temos também as variáveis da máquina. Uma curva, a parte estética, como o desenho que a curva faz, ela é mais influenciada por la máquina do que por el café. Claro que se hace a mesma curva e se usa dois cafés distintos e não cambia nada. Hace os mesmos cambios que hice em primeiro café, hace em segundo. Claro que a curva vai acelerar ou frenar, porque os cafés, como vimos, há muitas variáveis que se cambiam o câmbio de calor. Pero não é tão distinto. Vai ter um pouquinho de diferença, vai. Algumas pessoas que têm mais experiência com a máquina podem notar mais rápido. Pero a grande diferença que temos são as próprias máquinas. Então, em um curso, aprendemos com uma máquina. Pero quando vamos a nosso trabalho, nossa casa, vamos usar outra máquina. Quando vamos visitar alguém, como vamos cambiar de máquina, todo se cambia. Então, mais uma vez, não há curva perfeita, não há regras de como fazer. Curva não é estética, não é que o error que é esse desenho acá, não há uma regra de como ser o error. Esta queda que tem acá, o turning point, este ponto, não há uma regra de que temperatura que há que chegar, porque se é uma máquina que há um tambor muito fino, o turning point te vai mais abaixo.
si es una máquina, de la misma máquina, si pones más o menos café, el turning point vai subir ou cair. A temperatura inicial vai ser que seja mais baixo ou mais alto. A chama, a potência, a energia que pongo desde o início vai cambiar totalmente acá. É só um ponto fictício, porque na verdade café está em temperatura ambiente, é como se estivesse acá, abaixo, e vem subindo. Não há, isso aqui é fictício. E esse tempo é só o delay, o atraso de termopar, que estás medindo a temperatura que se toma para volver a subir. Então, o desenho que a máquina faz é muito distinto. Acá eu coloquei um exemplo de, creio que é Stronghold, porque este gráfico eu tomei em Cropster da última competência mundial. E se termina em 210 graus. Por exemplo, muitas máquinas que tenho usado ultimamente de Attila terminam em 204, 207, de 5 quilos. Se vou a tostar menos, é um pouquinho menos. Probatino, que é um Probat de 1.2 quilos, essa temperatura final está a cerca de 180 graus. 190 já está pegando fogo. E, por exemplo, em Probatino, acá o turning point é muito baixo, não cai tanto, é forte. É como se fizesse isso, porque é uma máquina pequena com uma placa, com um tambor muito grande. Então, se armazena muito calor e passa para o café. Então, se acelera a primeira fase. Então, cada máquina tem sua característica. Não há que copiar a curva de seu vecino. É impossível, na verdade. Na verdade, se queres, se pode, pero vos estás como não sendo inteligente, porque há movimento natural de sua máquina que é o mais fácil de trabalhar, o mais eficiente, o melhor. E há que saber entender sua máquina e o comportamento de cada café que você coloca em sua máquina. É como manejar um auto, um coche. Todos os coches, quando se aprende, se pode manejar. É claro que su coche é mais fácil. Quando vai a um novo coche, há que treinar um pouquinho, pero as ideias são a mesma. Acá, na esquerda, eu coloquei uma curva de Ikawa. Ikawa é uma máquina que usa lecho fluido. Ela não tem um tambor girando, ela é como uma máquina que só entra ar caliente. Então, ela não necessita de um aquecimento prévio, por isso que o termômetro, o termopar, se pesa cá em 50 graus, ou um pouquinho mais baixo, porque há um aquecimento prévio, pero como café, chá. E então, não há o turning point. Sempre se sobe, que essa é a verdade. E mira como é totalmente distinto o gráfico. Claro, essa criação poderia ser também sempre subindo, como essa acá. Acá hicieron, não sei porquê, é uma sugerência que eles usam em alguns perfiles, pero lo importante acá é só mirar que essa parte que se pesa debaixo e a temperatura mais grande que se chega é 250 graus, muito mais do que dos 210 de acá, os 180 de Probatino. Então, o que queres dizer? Que estou tostando acá mais caliente do que acá? Não. É só a posição de termopar que está distinta. Se cambia a posição de termopar que há em Ikawa, vai mover a temperatura quizás a 260, 240. Então, inclusive, é muito sensível quando vai limpar sua máquina. Se
bate em termopar, se pode cambiar 1 ou 2 grados de su media. Entonces, termopar es lo mejor que tenemos, pero hay que tomar mucho cuidado. Y las variables de la máquina, para mí, dicen, estão dizendo muito mais como tenho que me comportar do que solo el café. E como eu lo disse, eu puedo fazer cambios durante el twist. Se não, não estaríamos acá. Seguindo. Control de twist, entonces, se el gráfico se varia, onde vamos controlar o twist? Na verdade, não é o gráfico que se controla. Não manipulamos o desenho da curva. Na verdade, mira que acá há os tempos, não sei se estão marcados, creio que sim, certos. Então, na verdade, eu coloquei acá a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Isto que, na verdade, estamos controlando os tempos de cada fase. O desenho que há acá não é importante. Eu sei que a escola de Scott Rao disse que há que ser um erro sempre decrescendo. Isso não tem comprovação científica. Na verdade, é ao contrário. Há comprovações científicas que dizem que não faz diferença. E digo mais que esta parte acá é a mais importante. Então, o que hago acá, se não me causou nenhum defeito, como scorch, na verdade, não há problema. Eu posso manter, eu posso ainda empezar mais caliente, hasta ter problemas. Então, tenho que evitar problemas. E outra coisa, claro, não posso só acelerar mi tueste loucamente, porque senão há muita inércia térmica e eu posso perder meu controle. E não quero controlar perfeitamente cada tempo. Então, não é só poner fogo, poner energia e acelerar tudo. Há que fazer tudo controlado. E se é um teste muito bom para ser em sua máquina, na primeira vez que vai usar, coloca o café, elige uma potência, calor, e não cambia. Porque se pensa que o ROR vai começar a tomar reto, não vai. O ROR sempre vai subir, se tem uma máquina de tambor, vai a subir, vai caindo um pouquinho até a fase 2, acá, se cai muito rápido e tende a cair, pero um pouquinho mais suave depois. Quando se chega em el crack, algumas vezes se estás com um calor moderado, se pode cair. E por que se cai? Porque se empieza a sair ar de dentro do grano. E esse ar está mais frio do que fora. Então, é como estás enganando o termopar novamente. Se por exemplo, acá, se pode ver que se cai e depois se sobe, porque na verdade era a tendência. Não é um segredo acá, é só um erro de medição de termopar. E outra coisa que acontece também acá se empieza a ser a fase de exotérmica. Então, café estás ganhando, necessitando de energia, pero chega a um ponto que estás quase pegando fogo, que estás cedendo energia, quase. Então, se ganha muito fácil. Se pega fogo, o café se dá energia. O café é responsável por subir a temperatura. Acá ainda não estás nessas condições, pero é muito fácil de ganhar calor. Então, se estás no final de tueste com muito calor, a ROR vai fazer isso acá e vai perder todo o controle, porque é muita inércia térmica
y también el atraso de la respuesta del termómetro, en fin, esos son detalles. Entonces, volviendo, nosotros na verdade controlamos o tempo das fases. Por exemplo, eu senti que estava pouco ácido, pero fazer um pouquinho mais rápido a fase 3. Vamos dizer que vou pôr em 1 minuto e 20 segundos. Então, eu miro meu gráfico, eu sei que error estava, e eu sei que tenho que fazer com o error na próxima vez um pouquinho mais alta. Não necessito fazer a conta perfeita, ou posso fazer, se sou bueno de matemática, pero eu sei que se pongo a error um pouquinho mais alta acá, vou fazer uma fase 3 mais rápida. Não é muito difícil pensar. Então, primeiro, acá, esses números são os importantes. E o gráfico é minha receita, o que hice. E error e gráfico são ferramentas que me ajudam a memorizar e controlar e poder controlar com muito mais precisão esse tempo acá. Então, na verdade, o que importa são esses tempos com a temperatura, claro, final. E o gráfico não é segredo, é só uma ferramenta que temos para lembrar o que foi feito e podemos replicar mais vezes. Então, acá abaixo, curva e error são só ferramentas que nos ajudam a controlar tempo e temperatura. Então, este é muito simples. Creio que as pessoas algumas vezes tendem a dificultar para parecer mais importante, e não é que simples não é fácil de acertar. A ideia é simples, mas acertar há que ter muita paciência e muita organização para ter os dados, como os gráficos, para ter sua cata muito organizada para saber o que cambiar. Cupping, cata, cupping em inglês é como se chama o ato de provar os cafés. E cupping é o nome também usado quando usamos um protocolo, porque em todo o mundo, já falei disso, temos que provar da mesma maneira. Eu ponho acá SCA, acá em Brasil chamamos SCA, que é Specialty Coffee Association, e agora está cambiando para CVA. Na verdade, a SCA vai se continuar SCA. É o protocolo que está se cambiando. Então, o protocolo de Q-Grader, agora os Q-Graders vão provar no método CVA, muito novo. Estão começando a fazer os treinamentos agora, pero no futuro, quando se habla de SCA estará usando o protocolo CVA. Por que estou falando de protocolo? Porque quando se habla de cupping, tudo tem que ser perfeito. Tem que ser, não posso cambiar. Cupping para mim é muito fraco. É muito leve, quero mais forte. Não pode. Cupping há que ser a mesma receita em todo o mundo. Até mesmo a luz que se usa, isso ninguém hace, pero em teoria, a luz que se usa deveria ser um padrão. A altura de la mesa, tudo. A temperatura que se prova, que se prepara, a qualidade de água, porque é muito usado para comércio. E tenho que provar meu café, o mesmo que vocês provam na Argentina, senão vão reclamar comigo que o café estava diferente, pero não, foi só sua forma de cata que foi diferente do que isso. Não pode. Por isso temos protocolos. Não só a SCA, há muito distintos protocolos. Então, se tens um cliente, prova de protocolo que o cliente usa. E eu coloquei acá a realidade. A realidade, outra coisa, por que esse protocolo é muito usado, é o cupping. Há que pôr diferentes xícaras do mesmo café, a mesma amostra, porque é uma amostragem. E é uma forma que temos de provar muitos cafés de uma vez só. E comparar é a melhor forma
de avaliar. Entonces, quando queres, inclusive, aprender café, sempre compare, sempre preparem 2 cafés, pelo menos, que se pode comparar um com o outro. Se ajuda muito a aprender a provar. E acá, imagina a ser filtrados 10 filtrados, 10 vezes 60, é muito difícil. Então, protocolo de cupping usam essas copas que é mais fácil para limpar, para hacer muitas amostragens no mesmo tempo. Pero, en la realidad, su cliente no vai tomar com uma cuchara. Vai tomar o café em uma copa, preparando um D60, ou preparando um espresso, ou preparando uma prensa, ou qualquer método. Então, é muito importante, quando estamos testando, podemos fazer o protocolo, porque se ganha tempo, pero sempre quando estás chegando em resultado final de tueste, quando estás decidindo se estás perfeito ou não, há que provar como seu cliente final vai tomar esse café. Então, não vou fazer um cupping e fazer para espresso, há que cambiar a temperatura. Não, há que provar em espresso para estar seguro. Claro que cupping, com experiência, se tem uma ideia se te vai quedar bueno em espresso ou não. Pero há que provar em el método que vai ser preparado majoritariamente, porque senão não sabe o que estás fazendo. E é isso, tostar não é difícil, o segredo está em saber degustar bem e entender a tus clientes. Então, se tem dificuldade de provar, o segredo de tueste é a prova, porque só pode cambiar o tueste se sabe o que necessita cambiar. Não sei se estás ácido ou amargo. O que vai ser? A reação é completamente distinta. E há muitas pessoas que têm essa dificuldade de confundir amargo com ácido. E se não sabe que é ácido, que é amargo, não pode cambiar o tueste. Não sei por que estás bueno, não sei por que estás malo. Há que treinar. Então, visite cafeterias, visite produtores, quem puede, visite eventos de café, participe de catas, prueben, porque o tueste, o segredo, está acá. Cambiar el tueste es fácil, pero saber lo que cambiar, que es lo segredo. ¿Cree que es eso? Sí. Entonces, muchas gracias. Seguimos que si tienes preguntas, puede mandar, dependiendo, puedo también hacer un vídeo o mando escrito. Hasta luego, nos vemos.